favor, abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 11. Nós estamos numa jornada de estudos denominada Êxodo, uma jornada para a liberdade. Estamos olhando com atenção e carinho para os 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto até a entrada da terra prometida. Porque nós também temos uma jornada até estarmos diante de Deus. E assim como os israelitas enfrentaram muitas dificuldades, nós também as passamos. E por isso que nós podemos olhar para a história desse povo durante esses 40 anos, olhar para alguns eventos que esse povo enfrentou e tirar lições para a nossa jornada. Então vamos seguir hoje, e eu queria conversar com você hoje sobre o texto de Números. Números capítulo de número 11, versículos de número 1 a 9, tá? Diz assim a palavra do Senhor: o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar: ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão, usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinham gosto de massa folhada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite com o orvalho. Vamos orar de novo, meus irmãos, feche teus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e ela é perfeita. A Tua palavra é viva, poderosa, mais potente do que qualquer outra coisa. E nós somos pecadores. Por isso, Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo para entendê-la. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor interprete a Tua palavra a nós, que o Senhor traga a ela ao nosso coração, para que nós verdadeiramente possamos compreender o que o Senhor quer. A nossa oração nesse momento, Deus, fala conosco, Jesus. Tem total liberdade, Deus, para falar conosco. Acalma, Deus, o nosso coração. Acalma, Senhor, o nosso espírito. Limpa, Senhor, a nossa mente. E que o Teu Espírito Santo, o nosso guia, o nosso bom pastor, possa nos ensinar as verdades que trazem vida e que renovam a nossa história. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Se tivéssemos que dar um título para a mensagem de hoje, eu daria o seguinte: quando Deus não é suficiente. Quando Deus não é suficiente. Parece agressivo falar isso. Até difícil de ouvir. Mas é exatamente o que estava acontecendo no meio do povo de Israel. É exatamente isso. O povo havia saído do Egito há mais ou menos 2 anos. 2 anos. Há mais ou menos 2 anos atrás, eles estavam diante do mar e o mar se abriu. Eles atravessaram o mar em terra seca. Quando os egípcios atravessam o mar, Deus fecha o mar. Eles vencem o Egito. Eles saem do Egito levando todos os seus rebanhos, todos os seus bens e levando muito ouro que eles pegaram do Egito. O povo guia, Deus guia o povo pelo deserto em direção à terra prometida. Passam-se 2 anos
e nós estamos em um período da viagem, chegando próximo da terra prometida. A essa altura do campeonato, o povo já havia feito bezerro de ouro. A essa altura do campeonato, o povo já havia ganhado e recebido de Deus as leis que Deus havia decretado. A essa altura do campeonato, o povo já havia visto Deus trazer carne para eles no meio do deserto. A essa altura do campeonato, o povo já havia visto Deus fazer sair água da rocha. A essa altura do campeonato, o povo comia todos os dias pão que descia do céu, o maná, o maná. A essa altura do campeonato, eles já haviam vencido batalhas e guerras. A essa altura do campeonato, o povo deveria estar com o coração crente, fervoroso, sabendo que Deus era o Senhor da sua provisão. Mas ao que parece não era isso que acontecia. Ao que nos informa o texto, nessa jornada épica do Egito a Canaã, 3 milhões de pessoas aproximadamente, em um determinado momento da viagem, esse povo começa a murmurar. E murmuração nada mais é do que uma declaração explícita do nosso coração para Deus, afirmando de que Ele não é suficiente, pois se Ele fosse suficiente, não teríamos do que reclamar. E o povo se expõe à reclamação constante, e não é a primeira vez, não é a primeira vez. Quando estavam no deserto e faltou água, o povo começa a murmurar, e Deus faz as águas sair da rocha. Quando estavam no deserto e o povo teve vontade de comer carne, o povo começou a murmurar, e Deus trouxe codornizes pelo vento e alimentou o povo. Israel era especialista em murmuração, e a murmuração nada mais é do que um grito do nosso coração para Deus, dizendo que Ele não é suficiente, que o que Ele faz não basta, que tudo aquilo que Ele provê não é o que eu realmente preciso. Para Israel, as coisas não estavam boas, para Israel. Eles não estavam satisfeitos com o que eles tinham. Eles não estavam felizes com o que estava acontecendo. A insatisfação havia tomado conta do povo, e chegou ao ponto deles se lembrarem do Egito, e dizerem em seus corações: ah, que saudade do Egito, lá tínhamos cebolas, tínhamos alhos, lá a comida era melhor, ah, que saudade do Egito. O texto que lemos, meus irmãos, fala sobre murmuração, e a murmuração é o ato constante de reclamar sobre as mesmas coisas por vários períodos e momentos. Todos nós sabemos o que é murmuração, porque todos nós temos uma inclinação para murmurar. Eu já fui um cara extremamente murmurador, extremamente. De tudo reclamava, e reclamava sempre sobre tudo. Italiano, meio que costume. Nada era satisfeito. Quando conquistava alguma coisa não estava bom, precisava de outro, porque aquilo não era bem o que queria. Sempre reclamando. A murmuração é algo muito comum, infelizmente, em nossas jornadas de vida. Mas é algo que desagrada o coração de Deus e que não nos traz nada de bom, exceto desgosto, porque o murmurador não se satisfaz, ele mesmo tira a sua paz, se joga para baixo e se sente infeliz. O murmurador é aquele que olha para Deus e claramente afirma ao Senhor: você não é suficiente, eu não estou feliz, não estou contente com o que o Senhor me dá, eu quero mais, não é suficiente. Antigamente eu tinha mais. Israel era assim, e muitas vezes, irmãos, a nossa jornada de vida, se nós não estivermos atentos, nós caímos no laço da murmuração, e nós começamos a nos queixar do que Deus nos dá, e do próprio Deus que nos dá o que nós pedimos. Essa semana eu tive um incidente que me alegrou o coração, porque me fez entender que eu estou vencendo a murmuração.
Quarta-feira eu fui visitar nosso querido irmão Renato e Denise. Toda quarta-feira eu saio para fazer visita, eu e a Bruna. E voltando da visita, lá por umas 10 da noite, chegando no colégio agrícola, quando eu faço a primeira lombada, o carro morre. Eu encosto o carro, bato arranque, nada. Bato arranque, nada. Bato arranque de novo, nada. Desligo o carro e ligo para o Cleiton, nosso querido irmão em Cristo, excelente mecânico. Vou lá fora do carro, abro o capô, pura água. Uma bagunça no motor. Mando as fotos para o Cleiton, ele me manda assim, não anda. Chama o guincho e traz para cá. Eu disse, meu Deus do céu. Liguei para o seguro. A moça do seguro, muito gentilmente, me disse assim, não, pastor, fique tranquilo. Já acionei o guincho. O senhor precisa de táxi? Eu disse, não precisa de táxi, só o guincho está bom. Liguei para o meu querido irmão Alain, ele subiu, buscar a Bruna e a Vitória que estavam comigo, eu fiquei esperando o guincho. Detalhe, o guincho chegou meia-noite. Meia-noite. Parou polícia, parou conhecido, parou desconhecido, parou uma enormidade de gente. E eu ali, não, o guincho está chegando. O guincho está chegando. E das 10h15, 10h20 até meia-noite, meia-noite e pouco, eu fiquei ali na beira da estrada sozinho, esperando o guincho. E eu olhava para aquele carro sabendo que não é muito boa coisa quando o carro para de funcionar do nada. E quando você abre o capô e você vê um monte de bagunça, é pior ainda, tu fica mais assustado. Se fosse em outras épocas, meus irmãos, eu confesso o meu pecado para vocês. Eu já estava desgostoso da vida, reclamando, que porcaria de carro. Por que o senhor me deu esse carro? Não podia ser um melhor? E outra, agora eu vou quebrar, vai para a mecânica, vou consertar como? Que bicheiro de carro. E eu olhava para aquele carro com o motor aberto assim, ele me olhava, eu olhava para ele. E eu pensava no meu coração, eu dizia assim, rapaz, eu não estou desanimado com esse carro. Eu não estou triste. Eu não estou chateado. Esse carro é uma bênção. Quantas vezes ele me quebrou um galho e me serviu muito bem. Isso acontece, faz parte. E ali, por aqueles momentos, eu comecei a orar e adorar o Senhor e conversar com Deus. Mas eu fiquei feliz, porque ali o Senhor me deu o privilégio de ver um pouquinho que a mudança dele na minha vida continua acontecendo. Com muito esforço e dedicação, tenho vencido a murmuração. Tenho vencido. Mas todos nós somos sujeitos a sermos murmuradores de carteirinha. Todos nós. Principalmente, se nós estamos um pouco distantes de Deus. Quanto mais distantes de Deus, mais eu não seguro o meu coração, nem a minha língua. Parece que Israel vivia uma situação como essa. Israel se colocou no meio da viagem, desgostoso, amargurado, reclamando da sua situação, murmurando. E a murmuração nada mais é do que um grito do nosso coração para Deus, afirmando: o Senhor não é suficiente. O Senhor não é suficiente. Porque se o Senhor fosse suficiente, eu não estaria desanimado, nem murmurando. E nessa noite, olhando para esse texto, eu gostaria de tirar algumas lições com você sobre o hábito de murmurar, para provar para o meu coração e para o seu, que essa é uma prática que apenas nos prejudica, que só nos leva para o buraco, que não faz nada de bom para a nossa vida. Eu queria provar para você nessa noite, em cima desse texto, que a murmuração é igual um veneno para você. É igual você tomar veneno, porque o único que vai sofrer é você, mais ninguém, muito menos Deus, só você, porque a murmuração vai criar insatisfação, desgosto, e você vai ser uma pessoa sem alegria, porque tudo é motivo de desânimo para você, tudo, um detalhezinho, a vida não presta, essa porcaria desse negócio que eu tenho aqui em casa, essa porcaria desse emprego, essa porcaria de cidade, essa porcaria. O murmurador é o ladrão da sua própria alegria. O murmurador é o seu próprio problema. E nessa noite eu queria provar para você isso, através dessas lições, para que a gente venha a aprender a deixar isso de lado. Deixar isso de lado. Primeira lição que eu queria aprender com você está no verso 1.
e também no versículo 4 e 5. Ela é a seguinte: o murmurador não enxerga realmente o que está acontecendo, porque ele só pensa no momento, ele se esquece pelo que ele já passou, e por isso ele não consegue confiar no que Deus ainda pode fazer. Essa é a primeira lição. O murmurador não consegue ver realmente o que acontece na sua vida. Não consegue. Porque ele só está pensando naquele pequeno detalhe insignificante daquele momento exclusivo daquela situação. Ele se esquece por tudo que ele já passou e por tudo que Deus fez, e por isso não consegue crer no que Deus ainda pode fazer. Por isso murmura. Por isso murmura. O versículo 1 diz o texto que Israel estava insatisfeito com a sua situação. Que situação era essa? Nós vamos pensar, que situação? Muito provavelmente era a situação da viagem, 2 anos de viagem, no meio do deserto. Precisamos concordar que não era fácil, não é fácil. Nenhuma jornada é fácil, nenhuma. Por isso que nós chamamos aqueles que chegam no final de vencedores. Nenhuma jornada é fácil. E diz o texto que Israel reclamava da sua situação. Deserto. Constante viagem, dia após dia. Toda a família, filhos pequenos, pessoas doentes, idosos, animais, mudança. Imagina você ficar 40 anos em mudança. 40 anos mudando. Oh, irmão, a situação não era fácil. Mas será que essa era a real situação de Israel? Não, porque tinha uma outra parte. Tinha uma outra parte que nós não podemos nos esquecer. A situação de Israel também era a seguinte: eles eram agora homens livres. Eles não eram mais escravos. Era uma nação livre no deserto. Eles estavam no deserto, sim, mas eram livres. Eles estavam no deserto, sim, mas eles estavam a caminho de uma promessa de Deus, uma terra que mana leite e mel, diz a Bíblia. Eles estavam no deserto, sim, mas eles estavam a caminho da promessa de Deus. A situação de Israel era a seguinte: eles estavam no deserto, mas eles tinham tudo o que eles precisavam para sobreviver. Deus mandava alimento diário. A única coisa que eles precisavam fazer era sair das suas barracas pela manhã, nem precisavam ir tão longe das suas barracas, e recolher a quantia suficiente para o dia. E diz o texto bíblico que quem recolhia mais não sobrava, e quem recolhia menos não faltava. Sempre dava para todo mundo comer e se satisfazer. Eles estavam no deserto? Estavam, mas nunca faltou o necessário para sobreviver, nunca. Eles estavam no deserto, mas eles tinham a presença de Deus os cuidando constantemente, de dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. Eles estavam no deserto, mas eles tinham o tabernáculo. Eles estavam no deserto, mas eles tinham a arca da aliança, que significava a presença de Deus no meio do povo. Eles estavam no deserto, mas Deus estava com eles ali. Eles estavam no deserto, mas estavam no deserto com uma imensa quantidade de bens, rebanhos, ouro, prata e muitas coisas que eles tiraram do Egito. A situação de Israel, na verdade, era mais do que suficiente e boa. As dificuldades do deserto nem sequer eram comparáveis às benécias que Deus estava operando no meio do povo. Essa era a situação de Israel. Por mais que a jornada fosse difícil, ela era amenizada pela presença de Deus. Mas Israel tem uma segunda queixa, porque lá no versículo 4 e 5 diz o texto que os estrangeiros que viviam no meio do povo começaram a desejar intensamente a comida do Egito. A pergunta talvez seja: quem eram esses estrangeiros? Muito provavelmente eram os outros escravos egípcios que, aproveitando a liberdade dos hebreus, fugiram junto com o povo. E diz o texto que esses homens desejaram
intensamente a comida do Egito. E de repente, o que o povo de Israel faz? Começa a desejar cebolas, pepinos, peixes, alhos. Se queixavam da sua comida, se queixavam do seu alimento, sem perceber que estavam sendo há 2 anos alimentados, sem levantar uma mão para fazer um buraco sequer, sem plantar uma semente sequer, porque todas as noites pela madrugada Deus mandava pães dos céus, que é o maná, e aquilo caía como orvalho sobre o chão, e todos os dias pela manhã, de segunda a sexta, no sábado não, aquelas pessoas saíam das suas tendas e recolhiam aquela comida para sobreviver, e na sexta-feira recolhiam o dobro, porque no sábado não caía, era dia de descanso. Elas desejavam os pepinos do Egito, enquanto estavam recebendo o pão do céu. Veja que incoerência, veja se isso não é um grito aos ouvidos de Deus: o Senhor não é suficiente, os pepinos do Egito são melhores, os pepinos do Egito são melhores. Isso é murmuração, isso é murmuração. Israel não conseguia ver as grandes coisas que Deus estava fazendo e que já tinha feito por eles. Sabe por que eles não conseguiam ver? Porque eles se focavam num pequeno detalhe da sua vida que momentaneamente era desconfortável. Desconfortável, não insuportável, desconfortável. Na vida temos desconfortos, porque Deus não permite que nada que seja insuportável venha sobre nossos ombros, mas nós passamos por desconfortos. Agora, se em meio aos desconfortos nós nos pomos a murmurar, é porque não estamos enxergando ou não conseguimos compreender o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, e aí não temos fé suficiente para crer no que Ele ainda pode fazer. O murmurador é um cego por natureza, por ocasião, desculpe. Ele se faz cego e se bota a reclamar de Deus, se esquecendo que se não fosse Deus, nem sequer reclamar ele poderia, nem sequer ele reclamar. Agora eu queria sair do deserto, onde Israel estava, e colocar a sua vida e a minha vida. Olhe para a sua vida e veja se realmente existe algo que seja digno de murmuração. Não há, não há, jamais haverá, jamais haverá. Sabe por quê? Porque Deus é bondoso, Deus é cheio de graça. Não é que não temos problemas, os temos, e às vezes até em coleção, mas em meio aos problemas Deus continua conosco. Em meio aos problemas muitas vezes nós estamos também vendo o pão descer do céu. A murmuração constrói no seu coração ingratidão, a murmuração constrói no seu coração rebeldia, porque ela é um grito ao coração de Deus de que Ele não é suficiente, porque ela tapa os teus olhos e os meus olhos, para não ver realmente o que está acontecendo, mas simplesmente o desconforto que nos incomoda, e então como crianças mimadas nós choramos. Choramos porque não entendemos tudo o que está acontecendo, e não entendemos porque tiramos os olhos de Deus para colocar no desconforto. Israel estava vendo o deserto dolorido de pisar, quente ao dia, frio à noite, árido, areia e pedra, mas Israel se esquecia que naquele lugar, quente de dia, frio de noite, árido, cheio de pedra, tinha a presença do Deus Todo-Poderoso. E quando a presença de Deus está em algum lugar, até os desertos podem florescer. Até nos desertos podem haver flores. Porque quando há a presença de Deus em meio à nossa jornada,
Não há absolutamente nada com o que nos preocupar, muito menos com o que nos desgostar. Abra seus olhos, abra seus olhos. Não murmure, a sua vida é boa demais. É boa demais, pois Deus tem aguardado você. Deus tem cuidado de você. Segunda coisa, também está no versículo 1 e no versículo 3 a 5. A segunda lição sobre murmuração é: a murmuração é contagiante e traz um desânimo geral. Geral. O povo começa a murmurar, versículo 1, todo mundo começa a murmurar. Deus manda disciplina para o povo. E diz que algumas pessoas morrem ao redor do acampamento. O povo começa a chorar e grita por Moisés. Moisés vai lá e ora, e Deus derrama graça. De repente, os estrangeiros começam a murmurar. E quando o povo vê os estrangeiros murmurando, o que é que eles fazem? Começam a murmurar de novo. Começam a reclamar de novo. A murmuração é como a gripe, pega de um para outro. Se você não cuidar, se você não estiver atento, você chega para conversar com alguém e você sai reclamando, porque a murmuração contagia, ela gruda no nosso coração e na nossa mente. É uma coisa horrível conviver com uma pessoa queixosa. Quando nós estamos perto de alguém que é murmurador, é como estar num ambiente onde tudo é murcho, porque qualquer coisa que você fala, a pessoa tem uma queixa para fazer, qualquer coisa. Diz, que dia bonito, mas está quente demais, muito quente, não gosto de dia de sol porque queima a gente, muito quente. Que bom que está chovendo, é difícil para ir trabalhar quando chove, difícil. Irmão, você ganhou aumento, pois é, mas agora tem que pagar imposto de renda. Uma pessoa murmuradora é a coisa mais horrível de tu estar perto, porque ela suga, parece que o ar perto de você, tudo é ruim, tudo é motivo de queixa, não há satisfação. A satisfação dela é reclamar, é questionar, é desgostar, é se queixar. Os murmuradores são ladrões da alegria e da satisfação dos outros, e das suas mesmo, com as suas lamúrias intermináveis sobre qualquer coisa, reclamando, eles sugam a alegria do ambiente, tiram fora. E quando nós nos damos conta, nós também começamos a murmurar quando estamos perto de alguém assim. Se nós não estivermos atentos, nós entramos pelo caminho e vamos reclamando, e no final nós nem sequer sabemos por que estamos reclamando, mas estamos reclamando, porque a murmuração é contagiosa. Se nós chegamos felizes e alegres perto de alguém que é murmurador, e se não estivermos atentos, nós saímos como se estivéssemos carregando o mundo nas costas, de desgosto. Israel reclamou, Deus mandou juízo, Israel parou. Opa, esse negócio não é muito bom. Os estrangeiros começaram a reclamar, o que Israel fez? Começou a reclamar de novo, entrou na onda, é contagioso. Eu lembro que eu visitava uma senhora, há uns anos atrás, era a visita que eu menos gostava de fazer, e eu sou um pastor que a coisa que eu mais amo é estar na casa dos outros, e receber gente na minha casa. Eu sou apaixonado por visita, gosto de visitar, gosto de receber gente, gosto de conversar, gosto de brincar, eu sou apaixonado por isso. Mas toda vez que eu ia na casa daquela mulher, meu Deus, eu saía de lá, eu tinha que ir para casa, tão cansado que eu estava, porque do momento em que eu pisava na soleira da área, até o momento em que eu saía, onde a vista dela não me via mais na rua, só reclamava de tudo, saúde, marido, os filhos, neto, tudo, igreja, irmão, tudo estava errado, nada era bom, tudo era um desgosto na vida daquela mulher, tudo, sempre reclamava sobre tudo, todo o tempo todo. E eu sentava lá e ela começava,
E começava, e eu ia assim no banco, eu ia assim, eu ia murchando, e eu aqui olhava, e dava uns 40 minutos e pois bem, agora eu tenho que ir embora. Porque o murmurador, ele é um ladrão de alegria, ele é um ladrão de satisfação dele e dos outros. E se nós não estivermos atentos, nós vamos caindo na artimanha e vamos saindo reclamando. E eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa para falar com a Bruna, e a Bruna pedia o quê? Como é que foi? E eu começava a fazer o quê? Murmurar, começava a reclamar, começava a murmurar. E aí o senhor falava assim: ô, que é isso, rapaz? Eu dizia: ô, senhor, mas é dureza, não é fácil. Murmurava até com Deus. A murmuração é contagiosa, é igual gripe. Se você chegar na casa que tem um gripado, pode ter certeza que a família inteira passa. A murmuração é assim se você não estiver atento. E não tem coisa mais triste do que você entrar numa casa onde não tem alegria. Tu entra, parece que tudo incomoda, parece que a vida foi embora daquele lugar. Tu não sabe o que fazer, porque está todo mundo com a tromba assim, baixo. Tudo é desgostoso. Só que vamos fugir um pouco do deserto de Israel, vamos trazer de novo para a nossa vida. Nós, cristãos, servos de Jesus Cristo, que temos o Espírito Santo de Deus, não podemos ser ladrões de alegria, não podemos. Ao contrário, nós precisamos ser semeadores de esperança e de felicidade. Esse é o nosso dever, pois temos o Espírito Santo de nós. Nós precisamos contagiar os outros com a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, e não sermos contagiados pela murmuração e desgosto da vida alheia. Nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença onde estamos, uma diferença para o bem. Jesus, certa feita, diz que somos o sal do mundo. O sal é aquele que dá diferença, e que deixa as coisas melhores, coisas gostosas, boas. Todo mundo gosta de comer uma boa comida com sal. Agora, se você se perder no sal, fica ruim. O cristão, quando se perde, pode ficar murmurador também, pode murmurar também, e pode ser ruim também. Então, como nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós precisamos fazer a diferença para o bem. Nós precisamos somar na vida dos outros, alguém com que as pessoas tenham prazer de estar e de conversar. O mundo já vive num estado de desespero e tristeza sem fim. Basta você assistir um jornal para você ver. É desgosto, desgraça, é desânimo para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado. Leia um jornal para você ver se não é a coisa mais horrível de você fazer na face da terra. Tudo é ruim, tudo é triste, tudo é difícil, mas nós não podemos entrar nessa lamentação desgostosa, nessa murmuração coletiva, porque nós temos o Espírito, e se temos o Espírito, não temos do que nos queixar, pois o próprio Deus que habita em nós é o nosso guardião, o nosso provedor, a nossa segurança, o nosso sustento. E se Deus é o nosso provedor, a nossa segurança, o nosso guardião, que motivo temos nós para murmurar? Nenhum, absolutamente nenhum, pois temos tudo o que precisamos. Nós que temos o Espírito Santo podemos afirmar categoricamente, como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, pois tudo o que tenho, o Senhor, é Ele o meu tudo. Então, como cristãos, irmãos, nós não podemos nos deixar contaminar pela murmuração, nós não podemos nos deixar ser atraídos por essa lamúria. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver como a vida é bela quando Deus está à frente. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, diz o salmista.
Grandes coisas fez Ele por nós, grandes coisas. Nós precisamos nos alegrar, porque em todas as ocasiões da nossa vida há motivo de alegria, pois em todas elas há a presença de Deus. Pastor, até nos problemas, pois Deus não permite que sobrevenha nenhum problema do qual não venhamos a ter condição de suportar. Então, se o problema se estabeleceu, porque a vitória é uma questão de tempo, apenas isso, mas ela já é certa. Não contamine os outros com as suas murmurações, antes contagie as pessoas com a sua satisfação em Cristo Jesus. Guarde essa frase. Talvez você não lembre de mais nada desse sermão, e não precisa, mas guarde essa frase. Não contamine as outras pessoas com as suas murmurações, mas contagie as pessoas ao seu redor com a sua satisfação em Cristo. Contagie. Terceira e última lição que eu queria ver com você. Encontra-se no versículo 3 ao 9, e é a seguinte: a murmuração é uma afronta ao Senhor, pois menospreza as suas bênçãos e o próprio Deus. A murmuração é uma afronta. Você sabe o que é uma afronta? É uma malcriação, é uma rebeldia, é uma ingratidão, é um ataque. A murmuração é um ataque contra Deus e contra as suas bênçãos. A murmuração é o meu coração gritando para o coração de Deus: o Senhor não é suficiente, pois se fosse suficiente, eu não precisava reclamar. Do versículo 3 ao 9, nós encontramos o debruçar do coração de Israel se murmurando sobre Deus. Tudo estava ruim, a comida era ruim. Meu Deus, eles chegam a afirmar no versículo de número 6, só temos esse maná, Deus o livre, não aguento mais esse maná. Quantas vezes a gente disse isso? Esse carro, sempre esse carro, só temos ovo para comer hoje, meu Deus do céu. Esse meu cabelo, não tem jeito esse meu cabelo. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes? Desnecessariamente. O povo se queixava da bênção diária de Deus. Se queixando da bênção diária de Deus, estavam se queixando de quem? Do abençoador. Quando eu me queixo da bênção de Deus, é porque eu não gostei do que Deus está fazendo. E se eu não gostei do que Deus está fazendo, é como se eu dissesse para o Senhor: se eu pudesse eu fazia melhor, o Senhor não entende esse negócio não, mas se deixasse na minha mão estava melhor. Sabe o que significa isso? Rebeldia. Agora peça para mim, qual é um dos pecados que Deus mais abomina na palavra de Deus? Rebeldia. Porque a rebeldia nada mais é do que você querer e eu nos colocarmos no mesmo patamar de Deus. Esse é um dos pecados que Deus mais abomina. Rebeldia. A murmuração nada mais é do que um sinal de rebeldia. Ela afronta, ela ofende, ela questiona o Senhor. Israel todas as manhãs saía da sua tenda e recolhia aquele alimento, e é por causa daquele alimento que o povo não pereceu no deserto e não morreram de fome. Eles tinham o que comer, eles tinham com o que se manter vivos, eles tinham como sobreviver, mas eram ingratos, pois não bastava o que Deus lhes dava, eles ainda tinham saudades do Egito. Eles ainda tinham saudades do Egito.
Pense você alimentar 3 milhões de pessoas todos os dias. Quanta comida precisa para alimentar 3 milhões de pessoas todos os dias? É muita comida. É muita comida. 3 milhões de pessoas é 3 vezes mais de um pouquinho do que a cidade de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina. 3 milhões de pessoas é 3 vezes o tamanho de Curitiba, a capital do estado do Paraná. Todos os dias, eles tinham comida de manhã, de meio-dia e de noite. Não faltava, ninguém emagreceu. Todo santo dia eles tinham comida. Eles, seus filhos e seus animais. Mas parece que a comida que Deus dava não era boa para eles. Enjoei, só como ovo nessa casa. Meu Deus do céu, ovo não presta, coisa horrível, não entendo quem come só ovo. Quando nós estudamos a Bíblia e a gente pensa no que nós falamos, não sei você, mas eu me sinto tão envergonhado, irmãos, de saber que eu sou tão burro, de saber que eu sou tão tolo, de saber que eu sou tão mimado, a ponto de questionar as bênçãos que diariamente Deus derrama sobre a minha vida. Se não fosse Deus, nem sequer os meus olhos se abririam toda manhã na cama. Se não fosse o Senhor, e não entraria nada. Se não fosse o Senhor, eu não teria absolutamente nada, nem você, porque diz a Bíblia que tudo vem dEle, tudo vem dEle. 3 milhões de pessoas eram alimentadas, todo santo dia, pela poderosa providência da mão de Deus. Mas aquilo não era bom o suficiente para o povo de Israel. Afinal de contas, as cebolas do Egito eram melhores. As cebolas do Egito, os alhos do Egito eram melhores. Parece que a liberdade que Deus lhes deu não valia tanto assim, afinal de contas era melhor comer cebola escravo do que maná livre. Muitas vezes nós também agimos da mesma maneira. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que Deus nos dá e olhamos para a época em que não conhecíamos ao Senhor e que estávamos afundados no pecado, destinados ao inferno, à destruição completa, e sentimos saudades. Mas naquela época sim, agora só tem isso, mas naquela época. Uma afronta ao Senhor. O povo tinha o necessário para viver, não lhes faltava nada. As bênçãos de Deus eram derramadas diariamente, mas o povo reclamava dessas bênçãos, reclamava do pão do céu. A murmuração é companheira da ingratidão, e a ingratidão não passa de uma afronta direta à soberania, à santidade de Deus, o nosso provedor. É rebelião, pura e simples rebelião. Eu aprendi um pouco o valor das bênçãos de Deus nos primeiros anos que eu estava em Santo Antônio. Aqui em Santo Antônio tudo é meio longe, os irmãos, todos nós moramos espalhados, e quando nós íamos morar aqui não tinha carro, andava tudo de a pé, fazia visita tudo de a pé, colocava uma mochila nas costas, um tênis que muitas vezes era furado, um guarda-chuvinha na mochila e saía caminhando. E o lugar mais longe que eu ia era na casa da Dirce, querida irmã Dirce, uma benção. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava lá perto das 9, caminhando, até chegar nos interior. Uma dureza, pegava chuva, sol, tudo isso. Sujava de poeira. E aí um dia o Senhor me deu um uninho de presente, um uninho 92, velhinho, uma benção, mas quebrava, que tá louco, quebrava demais da conta. Volta e meia estava na oficina. Mas com aquele uno eu aprendi que as bênçãos de Deus são sempre maiores do que tudo que o mundo pode oferecer. Era muito melhor estar com o uno quebrado do que andar de a pé. Era muito melhor pagar mecânico do que andar de a pé. Era muito melhor.
Ah, como era melhor. Nós precisamos aprender a olhar as bênçãos de Deus como elas realmente são. Presentes de um Deus que nos ama e que nos dá aquilo que não merecemos. Não merecemos. Quando nós olhamos as bênçãos de Deus dessa forma, que é a forma correta, nós temos vergonha de reclamar da nossa vida. Porque nós olhamos para Deus e nós só podemos dizer o seguinte: obrigado, Senhor, eu tenho muito mais do que eu precisava, a minha vida é tão boa, o Senhor é tão bom comigo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E quando nós aprendemos isso, meus irmãos, nós aprendemos o que Paulo falou muitos anos depois, quando certa vez escrevendo sua carta, ele diz assim: olha, eu já tive muito, eu já tive muito de tudo, mas eu também já passei até mesmo fome, mas em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Satisfação. Quando nós aprendemos a olhar o que Deus faz e como faz, nós deixamos a murmuração pela satisfação de um Deus bondoso e generoso. E começamos a ver que a nossa vida é excepcionalmente maravilhosa. Maravilhosa. Tem um autor, que me fugiu o nome agora, que certa vez aconselhando um público, ele disse assim: se você quiser ser feliz todos os dias, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o jornal. Mas não leia as notícias da capa, geralmente são notícias difíceis, você vai ficar triste, economia, violência, não leia. Não leia a seção de classificados, porque você vai ver lá coisas que você quer comprar, você vai ver que não tem dinheiro, você vai desanimar. Não leia. Ele diz assim: não leia o esporte, porque pode ser que naquele fim de semana o teu time perdeu, esse vai ficar desgostoso. Você pegue o jornal e leia o obituário. Todo dia pela manhã, a primeira coisa que você deve fazer é pegar o jornal e ler o obituário. Quando você acabar de ler o obituário, você dá um sorriso e um suspiro. Teu nome não está lá, você já está no lucro. A sua vida é uma benção, porque é daqueles que estão ali com o nome, acabou, se foi. Leia o obituário, meu irmão, leia o obituário. Aprenda a estar satisfeito com o que Deus lhe proporciona, pois aquilo que Deus lhe dá e me dá, é ainda muito mais do que nós precisamos ou merecemos, porque Ele é um Deus generoso e bondoso. Ah, como é. Então nessa noite talvez você precise tomar uma decisão, fazer uma escolha, se você vai se deixar levar pela murmuração, ou se hoje você vai clamar ao Senhor para um basta, e fazer um compromisso com Deus. Senhor, eu me esforçarei, eu me dedicarei, e quero que o Teu Espírito me ajude. Eu não quero ser um reclamador compulsivo, eu não quero ser um murmurador. Abre meus olhos e me faz ver como Tu és generoso, e como a minha vida é maravilhosa aos Teus pés. Essa é uma decisão pessoal, individual de cada um. Eu já decidi isso há muito tempo atrás na minha vida. Eu não quero reclamar. Não quero. De jeito nenhum. Eu não quero roubar a minha própria alegria. Eu não quero roubar a minha própria satisfação. De jeito nenhum. Eu quero viver feliz com o meu Deus e com aquilo que Ele me proporciona, seja lá o que for, porque independente do que aconteça, eu tenho plena convicção, de que quando o meu tempo se acabar nessa terra, seja bom ou seja terrível, o tempo que eu passar aqui, quando os meus olhos se fecharem, se abrirão na eternidade. Não há motivos para ser um ingrato murmurador. Você só está fazendo mal à sua própria vida. E se você for muito atento, você vai perceber que se você for um murmurador, as pessoas se afastam de você.
elas se afastam, que ninguém gosta de viver perto de alguém que só reclama, que sempre está ruim, que nada está bom, que tudo é difícil. Gradativamente as pessoas dizem assim, não. Quem que aguenta, irmãos? Vamos ser sinceros. Eu gosto de conviver com gente que está sempre para cima. Faça chuva, faça sol, o cara está voando. É coisa boa, a vida é assim. E de um jeito ou de outro nós vamos ter que viver. Então é melhor que venhamos a viver em alegria. É muito melhor viver em alegria e satisfação do que beiçudo, do que com a tromba instalada. Então feche teus olhos, você podia fazer uma oração nessa noite. É um desafio. Eu não sei como é que é o seu coração, meu irmão. Eu não sei se essa semana você murmurou. Se você é gente como eu, possivelmente você tenha reclamado de alguma coisa, possivelmente. Mas eu digo para você que o Espírito Santo do Senhor quer te ajudar a vencer. O Espírito Santo de Deus quer abrir os teus olhos, para que você veja como Ele é bom e tem feito coisas assim extraordinárias. Como o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós podemos encher os nossos pulmões e a plena força falar a mesma coisa. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pois servimos a um Deus bondoso. Servimos a um Deus bondoso. Servimos a um Deus de graça. Servimos a um Deus provedor. Servimos a um Deus de amor. Expulse do seu coração, expulse da sua língua, expulse dos seus pensamentos a murmuração, e na jornada até a terra prometida, até o reino dos céus, até os portões da eternidade, que venhamos fazê-la com alegria e satisfação, pois não há motivo, muito menos razão, que justifiquem a nossa murmuração. Você podia orar, se você aceita esse desafio. Se você não aceita esse desafio, muito provavelmente você deve estar aí no banco reclamando: puxa vida, esse culto não acaba, e eu não quero fazer essa oração e o pastor não para. Você pode continuar reclamando, meu irmão, mas eu quero dizer para você que só você vai continuar sofrendo, só você. Agora, se você decidir dar um basta nisso hoje, e clamar pela ajuda do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus abre os teus olhos, os meus olhos, e nos faz ver o que é uma vida de satisfação na presença dEle. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és grandioso e bom, infinitamente bom. Senhor, como Tu é bom. Não temos absolutamente nada a nos queixar, pois Tu és um Deus gracioso, Tu és o Deus de provisão, e tem feito tantas coisas em nossa vida. O Senhor fez a maior de todas elas, nos deu a Tua salvação, nos deu o passaporte para a eternidade, nos deu o Teu Espírito Santo. E se isso não fosse o suficiente, Senhor, ainda guarda-nos diariamente. Temos um lar, temos família, o Senhor tem guardado a nossa saúde, e quando ficamos doentes, o Senhor nos dá força, nos ajuda com os remédios, nos ajuda com a oração dos irmãos. Muitas vezes, quando preciso for e é da Tua vontade, até faz o Teu milagre. Como temos a agradecer a um Deus bondoso, a um Deus amoroso, a um Deus generoso. O nosso coração pecador é inclinado para tudo que é ruim. O Senhor sabe, o Senhor nos conhece. E por isso, naturalmente, nós também somos inclinados à reclamação e às lamúrias infundadas, constantes. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para ver o que o Senhor está fazendo. Grava, Senhor, em nosso coração a lembrança do que o Senhor já fez. E dá-nos o desejo de presenciar o que o Senhor ainda irá fazer, pois o Senhor fará grandes coisas. O Senhor fará.
Abençoa a nossa vida, Senhor, abençoa a vida de cada um aqui. Ajuda-nos em nossa caminhada, que possamos chegar aos portões da eternidade, não emburrados, mas alegres, jubilosos e felizes, e que possamos passar por todo o trajeto, até o dia em que nos encontraremos pessoalmente, exclusivamente, face a face contigo, e que todo esse percurso possamos fazer em gratidão, satisfação e alegria de coração. Abençoa-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.